Você está ouvindo o podcast sobre liderança, produzido em parceria com o programa Sustenta a Vida da Universidade Federal Fluminense. Fala, líder! Eu sou Fernanda Gonçalves, administradora, pós-graduada em Recursos Humanos, treinadora comportamental pelo IFT, e no episódio de hoje falaremos sobre emoções inteligentes, parte 6. Se você caiu por acaso nesse podcast, eu quero te dizer que nos podcasts anteriores eu também estou falando sobre o livro Emoções Inteligentes, do Thiago Brunet. Nesse podcast específico a gente vai falar sobre o capítulo 6. Então, se você caiu aqui por acaso, se você tem interesse em saber mais sobre inteligência emocional, né, você pode visitar os podcasts anteriores. Se você já está acompanhando, é uma honra ter você aqui novamente. Espero que esse podcast me encontre muito, muito bem. E o capítulo de hoje, né, começa com descubra o que você quer da sua vida. E o Thiago já nos convida a fazer algumas reflexões sobre a nossa vida, né? E pergunta: será que você sabe se você está no caminho certo? Será que estamos conectadas com as pessoas certas? Você sabe realmente quem é? E o que realmente você quer? Então, essas perguntas são realmente muito profundas e que a gente para realmente para pensar melhor para poder respondê-las, né? Não é uma pergunta, não são perguntas que você muitas vezes tem na ponta da língua. Muitas vezes cabe aí uma dose de silêncio, de alguns segundos de silêncio para você externalizar. E aí ele diz o seguinte, né? Ele pergunta: quem verdadeiramente assume o controle da própria vida? Será que a gente realmente está disposto a assumir esse controle da nossa própria vida? Será quem aí busca autoconhecimento como se ele fosse um tesouro enterrado? Olha a importância da gente entender que a gente precisa ser cada vez mais autorresponsável. Que viver é correr um risco. Mas pode ser um risco aí que a gente possa, pelo menos, ter uma noção do risco que a gente está correndo. E a busca pelo autoconhecimento ela é fundamental, inclusive para responder as perguntas anteriores que ele começa fazendo. Será que você que está ouvindo esse podcast aqui tem realmente se dedicado a se autoconhecer? Tem buscado ferramentas, pessoas, cursos, livros que vão te ajudar nessa busca? Às vezes a gente acha, né, que a gente precisa de mais dinheiro, mas quando na verdade precisamos de mais tempo com a gente mesmo, precisamos de mais tempo com as pessoas que a gente ama, precisamos de um trabalho com propósito e não um trabalho qualquer. O problema nem sempre é o problema, mas a consequência de um padrão. Então a gente precisa olhar com muito carinho e acolhimento qual é o padrão que a gente vem repetindo, que não nos está deixando evoluir. Que padrão é esse? Qual é esse padrão de comportamento que a gente tem? O padrão de pensamentos, o padrão de crenças. Às vezes a gente tá, quando ele fala assim, o problema nem sempre é o problema, mas a consequência de um padrão, é porque às vezes você vai, nesse exemplo que eu dei, você vai ganhar mais dinheiro e você vai continuar com a mesma sensação de escassez. Já pensou sobre isso? Nas vezes da vida que você ganhou mais dinheiro e para você não fez diferença, você não fez nada de diferente, se sentiu da mesma forma. Então será que é só o dinheiro? O dinheiro será que não é simplesmente só uma consequência desse padrão? Quantas vezes eu ganhei mais dinheiro e acabei não tendo tempo para aproveitar a vida? Não adiantou nada. Faz sentido isso para você? Isso já aconteceu com você?
Tem um trecho que ele cita aqui no livro que eu vou ler aqui para vocês. Abre aspas. Faça uma lista dos seus 5 principais problemas atuais e então repare que a maioria deles é de fundo emocional e financeiro. Se você sofreu um acidente, por exemplo, e hoje não está sabendo lidar com isso, saiba que esse acidente não o escolheu. Ele simplesmente aconteceu. Lidar com isso é uma escolha emocional sua. É preciso encontrar uma solução para ele por meio das conexões que você faz. As minhas conexões levaram-me aos mentores que tenho hoje, os quais me ajudarão a solucionar meus problemas. Eles não decidem meu futuro por mim, mas apresentam opções e os caminhos para que eu mesma possa decidir. Fecha aspas. E aqui ele fala da importância da gente buscar saber quais são os nossos reais problemas, o que está acontecendo na nossa vida, quais são os grandes desafios que a gente está passando e reparar de onde que eles vêm, né? Qual é o padrão que a gente está mantendo. Ele fala mais sobre isso, sobre a importância de ter um mentor, de escolher as pessoas certas para trilhar essa jornada com você. Para mim faz muito sentido esse trecho, porque a gente muitas vezes tem medo, né, de se associar às pessoas que estão no outro nível. A gente tem o medo, a crença de não conseguir, de ser incapaz. E isso acaba não fazendo com que a gente tome a atitude de estar mais próxima dessas pessoas, né? Talvez a gente veja essas pessoas de uma forma tão especial, tão diferente, que você diga para você mesma: eu nunca vou conseguir chegar lá. Isso é muito, muito alto para mim. E aí você já está colocando as suas barreiras, e isso já pode com certeza representar um padrão. Outra coisa muito interessante nesse trecho, né, é que ele fala como que você vai lidar com uma situação que acontece com você. Como você... Aí eu até diria o seguinte para vocês: como vocês vêm vivendo, como vocês vêm fazendo as escolhas de acordo com as situações que acontecem na vida de vocês. Eu vivo dizendo, e não me canso de dizer, nós vivemos no padrão tão do automático que muitas vezes a gente não consegue perceber que a gente simplesmente está reagindo, que a gente simplesmente não consegue nem fazer uma escolha com consciência. Quando você percebe, você já fez a escolha, porque você está nesse famoso automático, sabe, que não te deixa pensar, refletir, tomar a decisão com mais calma, para você poder sentir se essa decisão realmente tem a ver com você, ou é uma decisão de um padrão, porque o padrão, como ele é repetitivo e automático, ele não te deixa pensar. Acontece, vai, foi, quando você viu, putz, já falei, já foi, caramba. Mas isso já é também um começo, né, de você começar a ter consciência de que, nossa, estou repetindo um padrão, preciso melhorar isso na minha vida. Pior é quem comete esses padrões e até agora não percebeu que está cometendo um padrão. Mas dá para resolver, em ambos os casos a gente consegue resolver, mas precisa ter essa consciência. Estou repetindo um padrão, esse padrão repete-se constantemente na minha vida. E aí ele fala de uma coisa interessante aqui também, ó. Quando você quer um bem material, por exemplo, pode ser que às vezes é apenas uma desculpa para você ser aceito num lugar com um grupo de pessoas. Pode ter a ver com um complexo de inferioridade e às vezes até de rejeição. E eu quero deixar uma coisa aqui bem clara. Não quero dizer, nem ele quis dizer, que a gente não pode sonhar, a gente não pode ter bens materiais. Não é isso que ele está dizendo. Mas quantas vezes a gente quis comprar alguma coisa pra gente para se sentir fazendo parte daquele grupo? Eu posso lembrar, por exemplo, na minha época de adolescente, aí vocês vão descobrir minha idade, né? O quanto era importante eu ter um tênis de marca, uma mochila de marca. Para mim era importante porque eu não sabia, né? Hoje eu sei. Mas eu me sentia como se fizesse parte daquele grupo que tinha essas coisas. É como se essas pessoas fossem me aceitar porque eu tinha aqueles bens materiais ali.
E a gente vai crescendo, vai aprendendo, vai se autoconhecendo e vai descobrindo, né, por que a gente tem esses padrões. E aí, volto a dizer, a importância do seu autoconhecimento, de você realmente querer saber se o que você está fazendo, se você compra um carro, é o carro que você quer, é o carro que realmente ele faz sentido para sua vida, sabe? Ou é porque alguém disse que você tinha que ter aquele carro. É importante a gente refletir sobre isso. Pode ser a casa, pode ser a roupa, pode ser tanta coisa. Mas é importante a gente já começar a pensar sobre isso. Você vem comprando as coisas para você porque realmente faz sentido, te faz bem, ou é para preencher uma lacuna, ou é para preencher uma dor emocional que você tem. Ele fala também, né, ele revela que o padrão emocional dele denegria as finanças. Isso é interessante quando ele coloca, né, as dificuldades que ele tinha. Então ele diz o seguinte: ele tinha um padrão emocional que denegria as finanças, enfraquecia a vida financeira e roubava dele toda a inteligência emocional para que ele pudesse ter uma vida financeira saudável. Então é isso, é sobre olhar para dentro, não é para ficar julgando os outros, ficar reclamando das situações que acontecem na nossa vida, mas é olhar para dentro e ver qual é a chavinha que a gente precisa virar. Ele relata também que ele descobriu o seu propósito, que ele chama de ICP, Ideia Central Permanente. E ele diz que a ICP é quando você tem certeza de para que você nasceu, o que você está fazendo nesse plano, para onde está indo e quem realmente é. Precisamos não só escolher o caminho certo, mas também as pessoas que estarão conosco. Isso é muito importante, ele fala disso o tempo todo nesse capítulo. A gente já começou falando sobre isso, né? Quem são as pessoas que você quer que estejam do seu lado? Quem são as pessoas que você precisa buscar para chegar onde você deseja? Ele faz uma sugestão no capítulo onde ele diz o seguinte: faz uma espécie de check-up da sua vida, né? Olha para onde você acredita que precisa melhorar. Faz um checklist do que você precisa mudar a partir de hoje, que até então foi um padrão que te trouxe até aqui, mas que não vai te fazer avançar. Ele fala de novo da importância de buscar o mentor. E o mentor é alguém que você já conhece, na verdade é alguém que já conhece o lugar que você deseja ir. E essa pessoa, com certeza, com a expertise dela, vai te ajudar a ir mais rápido. Sabe? Se você for sozinho, talvez você até consiga, mas vai ser muito mais doloroso. Vai demorar muito mais. Então, assim, a gente precisa saber realmente para onde quer ir e com quem a gente quer ir. Ele fala também que o comportamento, o temperamento e a crença, quando adequados, levarão todos nós ao nosso potencial máximo. E é muito importante a gente pensar sobre isso, né? Qual é o comportamento que você vem tendo hoje, diante dos seus desafios? Né? O que acontece diariamente na vida? Você tem sido uma pessoa estressada, arrogante, ou às vezes introspectiva demais? Entenda o seguinte: tudo que for um excesso vai te trazer complicação, sabe? Por isso a importância do caminho do meio aí. E ele cita que as 5 maiores crenças são: olha, vê se você fala isso pra você, ou se você diz isso para as pessoas que você ama. A primeira: eu não posso. A segunda: eu não mereço. A terceira: isso não é pra mim. A quarta: eu sou burro. E a quinta: isso nunca vai acontecer comigo. Quem nunca pensou, né, nessas frases aí? Quem nunca disse essas frases pra si? Eu já disse várias vezes e ainda preciso prestar atenção e ficar consciente se eu não estou dizendo isso para mim em algumas situações. Toda vez que a gente vai para um nível novo, para um novo desafio, a gente tende a voltar para um padrão antigo. Por isso a importância da gente ter a consciência para a gente poder avançar, né? Entender que isso daí está me limitando. Não, eu posso sim, claro que eu mereço, claro que isso é pra mim. Poxa, né, eu trabalhei, eu batalhei tanto pra conseguir isso, como assim não é pra mim? Claro que é pra mim. Eu sou uma pessoa inteligente,
E isso vai acontecer comigo sim, tenho certeza. Então assim, a gente precisa mudar os nossos pensamentos, né? Os nossos pensamentos acabam determinando muito, né, de como a gente é, de como vai ser o nosso dia. E ele fala também, o autor, né, que um dos fatores de sucesso é a forma como uma pessoa se comporta financeira, emocional, física e fisiologicamente. Se a linguagem corporal é alinhada à verbal e vice-versa. E se o comportamento dela é adequado aonde ela quer chegar. Comportar-se bem é um desafio, assim como tudo aquilo que devemos realizar bem na vida. É preciso treinamento. E esse é preciso treinamento, eu quero abrir aqui um parêntese bem grande para a gente pensar sobre isso. Muitas vezes a gente não tem coragem de treinar, porque a gente fica ligado aos julgamentos alheios. Poxa, eu vou começar a fazer isso, o que as pessoas vão dizer? Ah, mas eu não tenho condições de fazer isso ou de fazer aquilo. E para a gente aprender alguma coisa, para a gente aprender um comportamento novo, para a gente aprender algo novo, para a gente se desenvolver, a gente precisa treinar. Para a informação virar conhecimento, ela precisa de treinamento, você precisa ir para a prática. E muitas vezes essa prática é se expor. Você vai precisar se expor, você vai precisar colocar sua cara a tapa, mas sem se preocupar com o que as pessoas vão falar. Porque primeiro tem que fazer sentido para você. A gente já falou sobre isso aqui, ouviu falando sobre isso. Primeiro sentido para você. Se faz sentido para você, faça. Não fica se diminuindo para caber no mundo das outras pessoas. Julgamentos e críticas a gente sempre vai receber. Faz parte. E aí eu te falo, a nossa inteligência emocional vai determinar como a gente vai lidar com essas críticas e esses julgamentos. Simples, simples. Você ouviu mais um episódio do podcast sobre Emoções Inteligentes, parte 6, do programa de extensão Sustenta a Vida da Universidade Federal Fluminense. Caso deseje enviar alguma mensagem ou dúvida a um de nossos especialistas, basta escrever para podcast@sustenta-vida.com, colocando no assunto da mensagem o nome do especialista desejado. Para mais informações sobre nossos projetos, acesse sustenta-vida.com, nosso-ed.com e fernandagonçalves.com.